Parte 3. Os segredos do coração. 10. Desistir. Se a minha vida fosse um filme, teria chegado a Lancaster e encontrado Ruth à minha espera na loja de magia. Ruth rondaria os 90 anos, mas aparentaria mais sabedoria do que fragilidade. Teria pressentido a minha chegada e dir-me-ia palavras cheias de sentido, que me ajudariam a compreender os meus erros. Porém, a vida não é um filme, e quando cheguei a Lancaster e conduzi até ao local onde estivera a loja de magia, vi que desaparecera. O pequeno centro comercial desaparecera. Liguei para as informações e pedi uma lista das lojas de magia em Lancaster. Não havia qualquer lista de lojas de magia. Havia o número de telefone de um mágico que fazia festas de aniversário em Palmdale, uma terra próxima, e foi para lá que liguei. Olá, procuro uma loja de magia que havia em Lancaster, comecei. Pertencia a um homem chamado Neil. Não sei o apelido. Silêncio do outro lado da linha. Procura um mágico? Perguntou o homem. Sim, chamado Neil. Era o dono da loja de magia Cactus Rabbit. Aqui não há ninguém com esse nome. Deve ter-se enganado de número. Tentei controlar a minha frustração. Por acaso nunca foi uma loja de magia em Lancaster? Não há nenhuma loja de magia em Lancaster, respondeu, com um ligeiro tom de aborrecimento na voz. Terá de ir a Los Angeles para encontrar uma boa loja de magia. Havia uma em Lancaster no final dos anos 60. Só queria saber se fazia ideia do que lhe tinha acontecido, ou se conhecia o dono. Bom, eu nasci em 1973. Suspirei. Não havia nada a fazer. Obrigado de qualquer maneira. Lamento tê-lo incomodado. Acho que me lembro de ter ouvido qualquer coisa sobre uma loja de magia em Lancaster que fechou nos anos 80. Creio que o dono preparava cartas ou algo do género. Ficou muito famoso, mas não me consigo lembrar do seu nome. Talvez valha a pena experimentar a loja Magic Castle, em Los Angeles. Muitos dos profissionais mais velhos costumam passar por lá. Voltei a agradecer-lhe e desliguei. Fui andando a pé e apercebi-me de que estava a percorrer o mesmo caminho por onde passava de bicicleta, quando ia e vinha todos os dias da loja de magia. Estava tudo diferente. Agora, Lancaster parecia uma verdadeira cidade e não a cidade do deserto da minha infância. Passei pelo campo, ainda baldio, onde lutara com os rufias e onde agora os miúdos brincavam e riam. A igreja da porta ao lado lá continuava no mesmo sítio. Algumas coisas não tinham mudado. Segui até ao edifício de apartamentos onde tínhamos morado naquele verão. Estava praticamente na mesma, apenas mais velho e ainda mais decrépito do que me lembrava. O nosso apartamento ficava no resto do chão e havia uma bicicleta deitada de lado no alpendre, tal como costumava fazer com a minha, 30 anos atrás. Dobrei a esquina para o lado em que ficava o meu quarto e do meu irmão. Umas cortinas rasgadas cobriam parcialmente as janelas, mas ainda conseguia ver umas figuras no parapeito e aproximei-me um pouco mais pelo pátio, que tinha mais terra do que relva. Ali estavam o Capitão América e os Vingadores. Lembrei-me de que também eu usara o parapeito para colocar as minhas figuras de ação. O G.I. Joe, o Captain Action e o Man from UNCLE. Voltei-me para olhar para a árvore que costumava trepar, umas vezes para fugir das discussões dos meus pais, outras apenas para ficar sozinho, outras ainda porque sentia que não tinha ninguém. Avancei um pouco mais para um sítio onde só havia ervas daninhas e sucata e olhei em volta. Durante alguns segundos fiquei ali, parado, a olhar. Era como se fosse de novo miúdo e sentisse a excitação de saltar para a minha bicicleta, para ir ter com Ruth.
Segui o caminho que costumava fazer através do campo. Fui subitamente despertado para a realidade por uma buzina dela. Apercebi-me de que nem sequer sabia bem o que procurava, ou até mesmo por que razão estava em Lancaster. Ruth não vivia ali. Ela era de Ohio, se é que ainda estava viva. Nem sequer sabia o seu apelido. Regressei ao carro com a vaga sensação de que me estava a esquecer de alguma coisa importante. Porque tinha regressado. O que procurava realmente? O livro de notas estava pousado no banco do passageiro. Peguei-lhe e comecei a ler os apontamentos que tirara das conversas com Ruth. Bússola do coração. Estava sublinhado. Não me recordava que estivesse sublinhado, quando o vira antes. Mas talvez não tivesse reparado bem. Eu também desenhara estrelas a vermelho, de cada lado das palavras. Percorri as restantes notas. Não havia mais nada sublinhado, nem outras estrelas desenhadas. Por que aquela expressão? Fechei os olhos e tentei lembrar-me de quando Ruth as dissera. Foi no dia da discussão, no único dia em que me atrasei, no dia em que ela me falou sobre abrir o coração. Lembrava-me de estar sentado numa cadeira no quarto, das traseiras, do cheiro do lugar, e então veio-me tudo à memória como um poema ou a letra de uma canção. Se as ignorarmos, elas não saram, mas por vezes é quando está ferido que o nosso coração se abre. São estas feridas do coração que geralmente nos dão as maiores oportunidades de crescimento. Situações difíceis, dádiva mágica. Abri os olhos. Lembrei-me de quando ia a sair nesse dia. Ruth seguira-me até ao parque de estacionamento. Sabes o que é uma bússola? Perguntou-me. Claro, respondi. Diz-nos a direção em que vamos? O teu coração é uma bússola e é o teu bem mais precioso, Jim. Se alguma vez te perderes, só tens de o abrir e ele conduzir-te-á na direção certa. Li a outra frase no topo da margem. O que pensas querer nem sempre é o melhor para ti. Ruth avisara-me. Tinha-me dito para abrir o meu coração antes de visualizar aquilo que queria e para usar esse poder com sensatez. Não era o que tinha feito. Teria entendido tudo mal? Pensei que queria dinheiro. Na verdade, eu tivera dinheiro, mas parecia que nunca era o suficiente. Era como se o espetáculo de magia que eu começara muitos anos atrás tivesse finalmente acabado e eu continuar a apresentar um truque depois do outro, para que os aplausos nunca parassem e o espetáculo prosseguira e os milhões tinham-se acumulado e eu continuava tão só, assustado e perdido como no primeiro dia em que conheci Ruth. Se eu quisesse ser totalmente honesto, agora que o dinheiro desaparecera, uma parte de mim sentia-se completamente livre. Nenhum truque de magia dura para sempre. Na manhã seguinte, acordei com o som do telefone tocar. Passava das 10 da manhã. Não havia nenhuma mulher na minha cama e não tinha de me levantar cedo para verificar o mercado de ações. Adormecera a visualizar o meu coração a abrir-se e pedira à bússola para me guiar no caminho certo. E adormeci profundamente, como já não me acontecia há muitos anos. Era um dos meus advogados ao telefone, que me dizia ter ótimas notícias. O quê? Perguntei. Estava a rever os seus documentos do fundo e apercebi-me de que não estavam totalmente preenchidos nem formalizados e que, portanto,
O processo não estava completo. Por alguma razão, isso nunca foi feito, e não vejo nenhuma razão para que isso possa ter acontecido. Foi um engano. Todas as notas documentam a sua intenção e listam o número de ações para cada obra de beneficência. Analisei a questão com um dos sócios mais antigos e ele acha que, com base nestes fatos, não tem a obrigação de financiar o fundo ou de completar os documentos. Sentei-me na beira da cama. Seria a magia a funcionar, tal como da primeira vez, quando o dinheiro para a renda de casa chegara mesmo no último momento? Jim, está aí? Está a ouvir-me? Estou a ouvi-lo, respondi. Obrigada por me ligar. Bem, como deseja que proceda? Perguntou, sem dúvida surpreendido por eu não estar aos saltos, como alguém que acabara de ganhar a lotaria. Não sabia quanto valeriam as ações do fundo, mas sabia que era de novo milionário. Nem precisava de fazer nada. Ligo-lhe mais tarde, disse, desligando o telefone. Um dos mais antigos mitos da humanidade é o de que a riqueza traz felicidade. E o dinheiro é a solução para qualquer problema. Eu perdera o meu dinheiro, e isso era um problema. Agora tinha a possibilidade de reaver uma boa parte, o que também era um problema. E eu comprometera-me com aquelas instituições de caridade. O meu pai fora um homem cheio de promessas vazias, e eu jurara a mim mesmo que manteria sempre a minha palavra. Sabia que as pessoas compreenderiam. Ninguém esperaria que na minha atual situação eu prescindisse alegremente da riqueza que me restava. Ninguém me iria criticar. De facto, o responsável de duas das principais instituições de caridade até me tinham dito que muitos voltavam atrás com doações significativas, mesmo até depois de terem os documentos assinados. Era uma realidade aceite. A minha situação mudara. Eu já não estava numa posição de poder abrir mão de milhões de dólares. Ou estaria? Fechei os olhos e imaginei o meu coração abrir-se. Enviei amor e perdão a mim próprio por todos os erros que cometi. Enviei amor e gratidão aos meus pais por terem feito o melhor que podiam. Enviei amor à Ruth, onde quer que estivesse, porque foi a pessoa mais generosa que conheci. E enviei amor a todas as crianças que lutavam contra a pobreza, que tinham pais viciados ou ainda que estavam sozinhas e achavam que isso era culpa sua. Enviei amor a todos aqueles que já tinham posto em causa o seu próprio valor e a todos os que achavam que o dinheiro os definia. Fechei os olhos e abri o coração. Senti algo que só se sentira uma vez. Uma sensação de estar envolvido em calor e amor. Uma profunda paz interior. E uma certeza absoluta de que tudo iria correr bem. Só que agora eu não ia descer de um rio em direção a uma luz branca, enquanto sangrava sobre uma mesa de operações. Abri os olhos e peguei no telefone para ligar de volta ao advogado. Vou assinar os papéis do fundo e doar tudo conforme estava planeado. Está a brincar, não? Não, não estou. Por favor, faça-o. Quando ia desligar o telefone, ainda ouvi dizer, mas que raio! E a seguir, silêncio. Não tinha milhões de dólares, mas ainda era um neurocirurgião. Não ia morrer à fome. Ainda iria ser rico, de acordo com os padrões normais. Mas não possuir uma fortuna. Era a altura de recomeçar e tornar-me realmente numa pessoa cujo valor não tinha a ver com o dinheiro que possuía. Fora isto que Ruth quisera ensinar àquele rapazinho, mas certas lições só se aprendem com a experiência.
Em 2007, quando a Accuray se tornou pública, eu não sabia que estava avaliada em 1,3 mil milhões de dólares e que o meu fundo de beneficência valeria 30 milhões. Mesmo que tivesse sabido, eu não mudaria a minha decisão. Nesse momento senti-me livre para seguir a bússola do meu coração. E isso não tinha preço. O diabinho agarrado com força às minhas costas e que me enganara com a falsa crença de que o dinheiro me traria felicidade e me daria poder, largou-me finalmente. Aprendi que só há uma maneira de o dinheiro trazer felicidade, dando-o, e não custava nada. O cérebro tem os seus mistérios, mas o coração tem segredos que eu estava determinado a descobrir. A minha demanda começara na loja de magia e levara-me numa viagem interior, mas ainda não tinha acabado. Sabia que tinha de viajar para fora. A mente quer dividir e manter-nos separados. Ensina-nos que devemos fazer comparações e destacarmos-nos dos outros para termos o que é nosso, pois o que existe não chega para todos. O coração, contudo, quer que nos liguemos e que partilhemos. Quer mostrar-nos que não existem diferenças e que, no fundo, somos todos iguais. O coração tem uma inteligência própria e, se aprendermos com ele, saberemos que apenas conservamos o que temos se estivermos dispostos a prescindir disso. Se queremos ser felizes, temos de fazer os outros felizes. Se queremos amor, temos de dar amor. Se queremos alegria, temos de fazer com que os outros fiquem alegres. Se queremos perdão, temos de perdoar. Se queremos paz, temos de criá-la no mundo à nossa volta. Se queremos curar as nossas feridas, temos de curar a dos outros. Era a altura de me voltar a concentrar na minha profissão de médico. Aquilo a que Ruth chamava bússola do coração é, na verdade, uma forma de comunicação que existe entre o cérebro e o coração, através do nervo vago. O que a investigação demonstra é que o coração envia muitos mais sinais ao cérebro do que inversamente este ao coração. E embora tanto o sistema emocional como o cognitivo sejam inteligentes, há bastantes mais conexões neurais que partem do coração para o cérebro do que o contrário. Tanto os pensamentos como os sentimentos são poderosos, mas uma emoção forte é capaz de silenciar um pensamento, ao passo que este dificilmente conseguirá sobrepor-se a uma emoção forte. Na verdade, são as emoções mais fortes que desencadeiam em nós pensamentos insistentes e incessantes. Separamos a mente, o racional, do coração, relacional, mas no fundo ambos fazem parte de uma inteligência unificada. A rede neural em volta do coração é uma parte essencial do nosso pensamento e do nosso raciocínio. A felicidade individual e o bem-estar coletivo dependem da integração e colaboração do coração e da mente. A formação que Ruth me deu ajudava-me a integrar ambos os cérebros no meu corpo, o cérebro-mente e o cérebro-coração. Mas durante décadas ignorei a inteligência do meu coração. Pensei que poderia usar o meu cérebro para me libertar da pobreza, me conduzir ao sucesso e me valorizar. Mas na realidade foi o coração que me deu a verdadeira riqueza.
O cérebro sabe muito, mas sabe muito mais quando se junta com o coração. O mindfulness e a visualização, os nomes que atualmente se usam para o que Ruth me ensinou, são técnicas maravilhosas para alcançar serenidade, eliminar as distrações e viajar interiormente. Podem aumentar a capacidade de concentração e ajudar-nos a tomar decisões mais rapidamente, mas sem sabedoria e visão. Abrir o coração, as técnicas podem resultar em autoabsorção, narcisismo e isolamento. A nossa viagem não tem de ser apenas para o interior. Pode ser também uma viagem de ligações com o exterior. Quando fazemos uma viagem interior e o nosso coração se abre, ligamos-nos com ele, o que nos compelirá a sair e a ligar-nos aos outros. É uma viagem de transcendência, não de autorreflexão. Há uma razão para os corretores de ações usarem técnicas de meditação. É que essas técnicas não só os ajudam a ter uma maior capacidade de concentração, como também, em alguns casos, infelizmente, a serem mais insensíveis. Foi disto que Ruth me avisou antes de me ensinar a visualizar. Sim, podemos criar tudo o que quisermos, mas é apenas a inteligência do coração que nos pode dizer o que vale a pena criar. Existe uma epidemia de solidão, ansiedade e depressão no mundo, mas especialmente no Ocidente. Há um empobrecimento de espírito e de ligação com os outros. Estudos revelam que 25% dos americanos não têm alguém suficiente próximo com quem possam partilhar um problema. Isto significa que 1 em cada 4 pessoas não tem com quem desabafar e esta falta de ligação está a afetar-nos a saúde. Estamos ligados através de uma conexão social. Evoluímos tornando-nos cooperantes e relacionando-nos com os outros. E quando ela é cortada, adoecemos. A investigação demonstrou que quanto mais ligados socialmente estamos, mais tempo viveremos e mais rapidamente recuperaremos em caso de doença. De facto, o isolamento e a solidão colocam-nos sob maior risco de doença prematura e de morte do que fumar. Uma ligação social autêntica tem um efeito profundo na nossa saúde mental. Ultrapassa até o valor do exercício e do peso ideal na saúde física. Faz-nos sentir bem. As ligações sociais desencadeiam no cérebro os mesmos centros de recompensa que quando as pessoas consomem drogas, bebem álcool ou comem chocolate. Dito de outra maneira, ficamos doentes sozinhos e restabelecemos-nos acompanhados. Ao desistir da riqueza que me restava, aprendi a lição que era demasiado novo para compreender durante o tempo em que estive com Ruth. O grande finale da magia que me ensinou foi compreender que a única forma de mudar realmente e de transformar a nossa vida para melhor é transformando e mudando a vida dos outros. Ruth ensinou-me técnicas e práticas, mas ao despender o seu tempo e atenção para me ensinar, deu-me a conhecer a maior e mais importante magia que existe: o poder da compaixão. Não só para curar cada uma das feridas do nosso coração, mas também o coração dos que nos rodeiam. É a maior dádiva e a maior magia.